Olá, turma. E aí? Animados para começar um outro conteúdo? Agora sobre lipídios. Então, nós vamos ver sobre a estrutura dos lipídios, metabolismo e, por último, nós vamos falar dos exames e a sua correlação com algumas dislipidemias. Bora lá, então? Bem, lipídios, são moléculas, biomoléculas insolúveis em água, como os senhores sabem, água e óleo não se misturam, e que são solúveis em solventes apolares, hidrofóbicos, então. A principal função, dos lipídios, quando a gente pensa em gordura, a gente pensa na reserva energética que a gente tem lá no tecido adiposo, Mas além disso, além de ser reserva energética, os lipídios também atuam como isolante térmico nos animais homeotérmicos e muitos lipídios têm função hormonal, como a testosterona, o estradiol, o cortisol, ok? E alguns lipídios, como os lipídios de membrana, os fosfolipídios, têm função estrutural. Então, função de hormônio, de estrutura, isolante térmico, é muito mais do que só fonte de energia. Quais são os lipídios, principais lipídios plasmáticos que a gente pode dosar, O que existe ali no plasma? Existem ácidos graxos, que são transportados pela albumina, triglicérides, fosfoglicerídeos, colesterol, tudo isso eu posso achar ali no plasma. Mas vale lembrar que triglicérides, colesterol, eles são apolares, então eles precisam de proteínas para transportá-los. Por isso que existe no nosso sangue que a gente chama de lipoproteínas, como LDL, HDL, que os senhores já conhecem. A gente fala colesterol LDL, mas o certo é falar uma lipoproteína LDL, de baixa densidade. Essas lipoproteínas são formadas, de colesterol, triglicérides, ácidos graxos e proteínas, ok? Que são as apoproteínas, que a gente vai ver com mais detalhe hoje. Os lipídios, então, a maioria são constituídos de ácidos graxos, então os triglicéridos, fosfolipídios, e vale lembrar que o colesterol não é constituído de ácido graxo. Ácido graxo é essa cadeia de hidrocarboneto linear que nós temos aqui, e que, nesse caso, é saturada, mas existem ácidos graxos insaturados. O triglicérides, então, é formado de 3 cadeias de ácidos graxos, fosfolipídios de 2 cadeias de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, como eu falei, podem ser insaturados, Ter uma dupla ligação, 2 duplas ligações. Então, isso aqui é o ácido oleico, que tem 18 carbonos. Aqui também com 18 carbonos, mas com 2 duplas ligações, é o ácido linoleico. E aqui são ácidos graxos saturados, por exemplo. Então, como eu já falei para vocês, função dos lipídios, nós temos função estrutural, constituída de membrana plasmática, função energética, onde os ácidos graxos são degradados, de 2 em 2, na acetilcoenzima A, e aí entra no ciclo de Krebs, gerando muitos ATPs para nós. Esse processo de queima do ácido graxo chama de beta-oxidação, que nós vamos ver melhor ainda no outro vídeo. Pode ser estrutural, constituído da cadeia respiratória, que é a ubiquinona, isolante térmico, como mencionei, animais homeotérmicos, e precursores, Colesterol origina vitaminas, como vitamina A, D, E, K. E podem ter funções de hormônios, como o cortisol, a testosterona, a progesterona, o estradiol, por exemplo. Então, esses são os principais lipídios. O triglicérides tem a função de ser reserva energética, formado de 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Os fosfolipídios, glicolipídios, são lipídios de membrana, formados de 2 cadeias de ácidos graxos, ou uma. E o colesterol, que não é formado de ácido graxo, como eu mencionei, e origina os hormônios e vitaminas, hormônios esteroides. Aqui são os fosfolipídios, Os fosfolipídios nós temos na sua composição fosfato,
Se ele tem o glicerol, ele é chamado de glicerofosfolipídio. Se ele tem esfingosina, é chamado de esfingolipídios. São fosfolipídios de membrana. O glicerofosfolipídio é formado de 2 cadeias de ácidos graxos. E o esfingolipídio é formado apenas de uma cadeia de ácidos graxos. Os glicolipídios são diferentes dos fosfolipídios porque eles não têm fosfato. Parece com isso aqui, no lugar do fosfato, ele tem um carboidrato, um monoundisacarídeo. Os glicolipídios estão mais presentes na membrana, mas do lado em contato ali com a face externa da membrana, estão presentes na face externa. Então, existe, né, os esfingolipídios e os galactolipídios. Então, igual o outro, a esfingosina, um ácido graxo e o carboidrato. Glicerol, 2 ácidos graxos e o mono ou um disacarídeo aqui. Então, fosfolipídio e fosfato, glicolipídio tem carboidrato, bem óbvio. E são componentes da membrana plasmática, membranas. Colesterol, ele não é formado de cadeia de ácido graxo, ele só tem 8 carbonos aqui, a cadeia fechada, o núcleo esteroide. Essa região aqui é a cabeça polar. Nessa região ele pode ser esterificado, ou seja, ganhar mais ácidos graxos aqui. Esse colesterol não tem função energética. Então, qual a função que ele tem, então? Para que serve o colesterol na célula? Ele pode formar a estrutura da membrana. Quanto maior a quantidade de colesterol na membrana, mais rígida ela perde flexibilidade. E pode originar hormônios e vitaminas, como nós já falamos. Então, o colesterol, ele pode ser precursor dos hormônios esteroides, cortisol, testosterona, os hormônios femininos. Pode ser utilizado pelo fígado para produzir sais biliares, que ajuda na emulsificação de gordura lá no intestino. A bile é lançada no intestino. E é a forma que a gente tem de excretar colesterol, né? Então, o fígado vê que é tanto de colesterol, joga para fora, nas fezes. E pode originar vitaminas, como a vitamina A, vitamina D, vitamina K, ok? Bem, então, vamos falar da digestão, né? Você come gordura e essa gordura é absorvida e vai parar no seu sangue. Mas a gente não absorve triglicérides, fosfolipídios, a gente tem que digerir isso. O que as células intestinais absorvem ali são os ácidos graxos, as unidades. Então, como que ocorre a digestão da gordurinha lá da picanha que você come? Bem, começa a digestão na boca, através da limpase produzida pela língua, né, lingual, só que ela não é muito efetiva, por conta do pH da saliva, que não é o ideal para ela. A comida, então, começa a ser digerida ali, a gordura, aquilo cai no estômago, o estômago secreta a lipase gástrica, só que essa lipase gástrica, ela é mais efetiva para degradar, digerir lipídios de cadeia curta. Então, ácidos graxos de cadeia curtas, médios, até 10 carbonos. Quando maiores, é mais difícil dessas enzimas terem acesso. Então, aqui não fica muito efetiva a digestão. A digestão dos lipídios, de fato, ocorre no intestino. Então, esse bolo alimentar passa para o duodeno e o duodeno vai receber os sais biliares, que ajudam na emulsificação, como se fosse um detergente para dissolver, e vai sofrer a ação das lipases liberadas pelo pâncreas, as lipases pancreáticas e as lipases intestinais. Toda essa digestão, né? Então as lipases vão quebrando os triglicérides, liberando ácido graxo. No final a gente tem ácido graxo e glicerol. Tudo isso aqui é controlado pelos sistemas hormonais. Então funciona assim: chega o bolo alimentar, o estômago então é estimulado a produzir o primeiro hormônio aqui, que é a gastrina. A gastrina estimula a produção de HCl, então acidifica ali o bolo alimentar e as enzimas vão atuar de forma mais eficiente. Esse bolo alimentar então passa para o intestino, só que ele chega ácido e isso estimula então a produção de um outro hormônio chamado secretina. A secretina aumenta então na corrente sanguínea e estimula o pâncreas a liberar então bicarbonato e a produzir mais. Então vai liberar esse bicarbonato que vai neutralizar aquele ácido.
ao mesmo tempo ali produz a colicistocinina, né? Ela atua então lá na vesícula, estimulando a liberação da bile, que vai emulsificar, e também ela estimula a secreção da lipase pancreática, atuando então na digestão dos lipídios aqui. Só que detalhe, isso aqui diminui a motilidade intestinal. Isso significa que quando a gordura chega no intestino, o bolo alimentar para, dificultando a digestão. Então, retarda a digestão, a gordura, devido à ação desse hormônio aqui, da colicistocinina. Além disso, há um estímulo de produção, então, da enterogastrona aqui, o 5, que também atua na parede do estômago, diminuindo a contração, diminuindo a motilidade. Ou seja, a comida vai ficar parada aqui no estômago, retardando o esvaziamento gástrico, para dar tempo de digerir a gordura aqui. Então, quando você come gordura, come a picanha, você se sente cheio por mais tempo, demora mais a sua digestão. E isso é bom porque quer dizer que quer aproveitar melhor ainda os nutrientes que estão ali disponíveis. Outra coisa que essa colicistocinina faz é que ela estimula a saciedade. Por isso que falo que comer gordura te deixa satisfeito, saciado, diminui sua fome. Então, por isso que muitas vezes uma nutricionista, você vai e fala assim, toma um cafezinho de manhã e põe uma colher de gordura, de manteiga, para abrir, né, essa produção aqui de colicistocinina e você ficar por mais tempo saciado, com menos fome. Bem, então, como eu mencionei, os sais biliares, eles têm a função de dissolver aquela gordura, facilitando o acesso das lipases ali. Então, ele emulsifica as gotas maiores de gordura em gotas menores, como se fosse um detergente. E aí a lipase, ela vai então hidrolisar aquilo ali, né, os triglicerídeos, liberando de glicerídeos ácidos graxos e glicerol. E esses são absorvidos então pelos enterócitos. Bem, pessoal, então fez a digestão, os enterócitos absorvem esses ácidos graxos e aí existe diferença do transporte de ácidos graxos de cadeias pequenas e de cadeias longas. Então, minha pergunta para os senhores é isso: como é que são transportados esses ácidos graxos de cadeias pequenas no sangue nosso? Eles vão se ligar à proteína do sangue, a principal proteína do sangue. Quem que é a principal proteína? A albumina. Então, esses ácidos graxos vão se ligar à albumina e a albumina, à medida que vai passando pelos tecidos, vai entregando esses ácidos graxos para as células do corpo, ok? E como ocorre o transporte de ácidos graxos de cadeias maiores, de 20 carbonos, por exemplo? Como é que eles vão ser transportados no sangue? Porque se eles são hidrofóbicos, a tendência deles é formar micelas, gotas. Então, eles não misturam com água. Como é que é feito esse transporte? Nosso corpo, para resolver isso, eles resolveram criar os triglicérides e transformar tudo isso em uma molécula de transporte junto com uma proteína que vocês já ouviram falar, que são os quilomicrons. Então, o enterócito vai juntar esses ácidos graxos, vai novamente fabricar triglicérides e o triglicérides vai se juntar a proteínas, que é a apoproteína B, formando o quilomicron, que é uma lipoproteína de transporte. Então, a gente digere, forma ácidos graxos, o intestino junta esses ácidos graxos, junto com proteína, colesterol, forma os quilomicros. Os quilomicros vão passando, né, eles caem principalmente na linfa, e aí vai para no ducto torácico, vai para voltar para a circulação sanguínea, e aí ele vai entregando esses triglicérides para células musculares, células adiposas, e os quilomicros remanescentes que sobram vão voltar lá para o fígado e o fígado vai reutilizar essa gordura que está ali presente, o colesterol, para fazer uma nova molécula que se chama VLDL, que é uma outra lipoproteína, ou para fabricar sais biliares, por exemplo, também. Então, a formação de quilomicrons, né? O quilomicron, então, é uma lipoproteína produzida pelas células intestinais, onde, então, vai
juntar, né, aqui os ácidos graxos, tá vendo? Formando triglicérides. E colesterol, né? Então, existe aqui, o colesterol pode se juntar com ácidos graxos, formar éster de colesterol, e tudo isso vai ser empacotado e transportado para uma apoproteína B48 e com fosfolipídios aqui. Então, forma uma vesícula, uma micela, que é liberada, então, na linfa, e a linfa volta para a circulação sanguínea. Então, o quilomicro ele é rico em triglicéridos que veio da nossa alimentação, tem colesterol que veio da alimentação. E a proteína ali presente é a ApoB48, ok? Lipoproteínas, pessoal. As lipoproteínas, elas são proteínas de transporte acopladas, né, a uma mistura ali, uma micela com fosfolipídios, colesterol, ésteres de colesterol que vão ficar no interior, triglicéridos e a apoproteína, então, que vai fazer o transporte. Nessa imagem aqui, vocês podem ver essa micela, né? No caso aqui, tem as apoproteínas, onde vocês podem ver que são diferentes, olha aqui, ApoB48, ApoC3, ApoC2, só existem vários tipos de apoproteínas. Então, nós temos colesterol, fosfolipídios, ésteres de colesterol aqui dentro, triglicéridos aqui dentro. Então, é como se fosse uma vesícula, que ela pode murchar ou aumentar. Ok? Então, as lipoproteínas são responsáveis pelo transporte desses lipídios através do nosso sangue. E os fosfolipídios formam tipo uma membrana aqui dessa vesícula. Existem, né, 4 tipos de lipoproteínas. Então, nós temos o HDL, que é o que tem menos colesterol, menos lipídio, é mais rico em proteína. O LDL, tamanho VLDL, e os quilomicrons. Então, a gordura, quando a gente se alimenta, né, os enterócitos vão fabricar isso aqui para nós depois. A quilomicra, singular quilomicron, plural quilomicra, que tem um grande tamanho e que é lançado então na linfa e forma os quilomicrons remanescentes. À medida que o quilomicron vai passando, ele vai liberando o triglicérides para os tecidos e vai diminuindo de tamanho e vai, né, chegando lá no fígado, e o fígado vai pegar aquela gordura, empacotar de novo com outras apoproteínas e vai formar aqui, tá vendo que tem mais colesterol aqui dentro? Formar o VLDL. Então, very low density. Então, de baixa densidade. E o low density depois. Então, esse VLDL sai do fígado, vai entregando os triglicéridos e recolhendo colesterol. Vai mudando as proteínas e vai se transformar no LDL. Esse LDL distribui, né, o restante dos lipídios que tem, e ele é endocitado pelas células que aproveitam aquele colesterol, por exemplo, se for no ovário, para produzir o hormônio feminino, por exemplo. O HDL é uma molécula de transporte de colesterol reverso, onde ele recolhe colesterol das células e leva para o fígado. Ele tem mais proteína do que lipídio, por isso que ele pesa mais. Ele é menor, mas tem maior densidade. Então, entenda o seguinte, maior densidade não quer dizer tamanho. Então, olha o tamanho do quilomicron, olha o tamanho do HDL. Então, aqui é a microscopia eletrônica, para vocês verem as moléculas, olha o tamanho da gota de quilomicron, o VLDL, o LDL e o menorzinho o HDL, que é o de alta densidade. Bem, então aqui são as lipoproteínas, novamente, quilomicron, VLDL, o IDL, que é a transição de VLDL para LDL, né, intermediário, LDL, HDL. E a composição deles, triglicéridos, proteínas, colesterol e densidade. Vocês podem observar que quem tem maior quantidade de colesterol é LDL.
E esse LDL oxidado é que está relacionado com os ateromas, ok? O HDL, por sua vez, se vocês olharem, é o que tem maior quantidade de proteína. Ele tem mais apoproteína do que os demais. E menor concentração aqui de colesterol em relação ao LDL. Esse LDL, ele é maior, mas tem menor densidade. E ele, como tem maior quantidade de colesterol, ele pode ser mais facilmente oxidado e aderir à parede da íntima e causar os ateromas. Já o HDL, a gente fala que protege a gente porque ele faz o transporte reverso de colesterol, trazendo o colesterol produzido nas células para o fígado metabolizar aquele colesterol. É um fator protetor. O HDL ele tem essas 3 apoproteínas, então tem a ApoA, a ApoC2, nós vamos falar mais, e a ApoE. O quilomicro é formado, a principal apoproteína B48. Mais para frente nós vamos falar mais dessas apoproteínas e a importância dela. Bem, meninos, o que acontece então quando o enterose produz esse quilomicro? Ele é lançado na linfa e ele vai ser metabolizado para liberar o triglicérides para as células por onde ele está passando, ok? Então ele vai entrar nessa circulação linfática, mas vai retornar para o sangue, porque toda a linfa é lançada lá na subclávia, né, no ducto torácico. Então vem aqui um esqueminha para vocês, o quilomicro produzido pela célula intestinal, é lançado na linfa, e à medida que esse quilomicro vai andando na circulação sanguínea, ele vai sofrendo a ação de uma lipase da lipoproteína, que retira, né, os ácidos graxos, e esses ácidos graxos então entram nas células como o músculo, tecido adiposo, e os remanescentes, os quilomicros remanescentes, eles vão retornar para o fígado. Então o fígado capta esses quilomicros reconhece essa apoproteína, e aqui no fígado ele vai degradar, vai dissociar essa lipoproteína, essa micela, e o triglicérides ele pode ser degradado, liberando ácidos graxos, vai separar o colesterol pode fabricar os sais biliares, por exemplo, aqui no fígado, ou simplesmente o fígado pode juntar o que tem aqui e liberar isso para o sangue, na albumina, ou pode formar uma outra lipoproteína, que é o VLDL. Então, funciona assim. Tá lá, a gente absorveu, as células intestinais produzem o quilomicro. O quilomicro, à medida que vai passando pelos tecidos, sofre a ação da lipase, da lipoproteína lipase, libera triglicérides para os tecidos, ácidos graxos, e quilomicro que sobra, ele volta para o fígado. O fígado, por sua vez, vai fazer um novo rearranjo e vai formar a lipoproteína VLDL, que tem triglicéridos e colesterol. Esse VLDL sofre também a ação dessa lipoproteína lipase à medida que passa pelos tecidos e vai perdendo então triglicérides, mudando de densidade, formando a IDL, que tem densidade intermediária. Essa IDL também vai deixando os triglicéridos, ácidos graxos, e recolhendo o colesterol. Há uma mudança de apoproteína, depois nós vamos ver como, e forma-se o LDL. Então, novamente, o fígado produz VLDL, que transporta triglicéridos e colesterol que veio da dieta. Esse VLDL vai sofrendo a ação da lipase e vai perdendo os lipídios, vai perdendo ácidos graxos. E aí forma o IDL, o IDL é transformado em LDL. Esse LDL é recolhido pelas células, não precisa ser o fígado, porque elas têm receptor de LDL. Então, imagina nas glândulas sexuais, é recolhido aquele colesterol, é recolhido aquele LDL, ok? Então, as células vão recolhendo isso aqui, ou
esse LDL pode ser recaptado de novo pelo fígado, que ele tem receptor para LDL, e voltar de novo o fígado usar isso que retorna para gerar mais VLDL, fazendo esse ciclo endógeno. Além disso, nós temos uma outra lipoproteína, HDL, que é muito importante. Essa HDL, ela vai transferir proteínas para o quilomicron, vai transferir proteínas para o VLDL e LDL, permitindo que eles retornem para, sejam recolhidos pelas células. Esse HDL, tá vendo? Olha, ele recapta o colesterol e faz o transporte reverso do colesterol para o fígado. Então, o HDL ele recolhe o colesterol e o LDL leva o colesterol para as células do corpo. Então, eu preciso prestar atenção também nessa enzima, lipoproteína lipase. Ela é importante para retirar os triglicéridos do quilomicron e do VLDL, ok? Então, os quilomicrons transportam triglicéridos e colesterol exógenos do intestino para os tecidos e fígado. Sofre a ação dessa lipase que eu mencionei, gerando os quilomicrons remanescentes. Eu pergunto para vocês, será que tem alguma ligação entre quilomicrons e HDL? Se vocês lembrarem a imagem do slide anterior, eu mencionei que o HDL ele doa apoproteínas para quilomicrons. Então, funciona assim. Está lá no sangue, né? HDL, ela tem essas 3 apoproteínas, a proteína C2, ApoA, ApoE. E quando ela encontra o quilomicron no sangue, o quilomicron tem um ApoB, 48. Ela transfere esse ApoC e esse ApoE. Essas 2 apoproteínas são importantes para o quilomicron entrar no fígado, para ser absorvido pelos hepatotócitos, ok? Então, o quilomicron remanescente vai ter essas 2 apoproteínas, além da ApoB48. Além disso, essa ApoC2, tá vendo? Ativa a fosfolipase da lipoproteína. Então, ativa essa lipase da lipoproteína. É um cofator, então, que permite a remoção dos triglicéridos nos tecidos. Essa HDL também consegue doar proteínas para o VLDL, que é o que é produzido pelo fígado. Então, da mesma forma, a ApoB, tá vendo? Só que é a ApoB 100. O HDL transfere as 2 também, a ApoC2 e a ApoE, para a ApoB 100. E isso permite esse VLDL retornar, então, depois para os tecidos. E, novamente, essa APO é importante fator para ativar a lipase. Então, qual que é a importância de transferir essas proteínas do HDL para o VLDL e para os quilomicrons? Primeiro, que elas são importantes para ser reconhecidas por receptores das células que serão utilizadas. E essa ApoC2 que é transferida ativa a lipase da lipoproteína, permitindo então a retirada de ácidos graxos ali do VLDL e dos quilomicrons. Então, essa lipase, ela só age ou no quilomicrons ou no VLDL. E o detalhe é que essa lipase, nós estamos falando, para ela funcionar bem, ela é coativada pela insulina. Então, na ausência de insulina, a gente não consegue metabolizar bem o VLDL e os quilomicrons e acumula, então, essas moléculas no sangue. Isso acontece, então, com o paciente com diabetes, ele vai ter um comprometimento que vai levar a uma dislipidemia. Bem, como vimos já, o quilomicron principal é a proteína B48, VLDL é B100, IDL é a mesma, LDL é a mesma, tá vendo? Mantém. HDL é a principal, H1 e A2, e a lipoproteína A é B100. Novamente, para vocês entenderem,
ApoA1, ApoA2 está presente no HDL. A ApoB100, tá vendo? Ela está presente em VLDL e LDL. A ApoB48 é marcador de quilomicrons. Já a ApoC2, que ativa, né, a lipase, está em quilomicrons, VLDL e HDL. A ApoC3 também nos 3. E a ApoE está presente em quilomicrons remanescentes, VLDL e HDL. E essa ApoE ela é importante, que é o ligande do receptor de LDL. Aqui, então, novamente, a gente pode ver o metabolismo de uma forma geral, onde nós temos, então, o fígado fabricando VLDL. Esse ácido graxo pode vir da dieta, pode ser de quilomicrons remanescentes, pode ser uma fabricação nova, né, uma síntese, uma biossíntese de ácidos graxos, e isso, então, é digerido, né, gerando esses ácidos graxos que vão ser fabricar triglicérides. O triglicéride vai se unir a apoproteínas e vai ser transportado na forma de VLDL. Esse VLDL pode sofrer ação, então, da lipase, libera os triglicérides. Olha os ácidos graxos entrando no músculo, sendo consumido, ou com glicerol, e o que vai diminuindo a densidade transforma em IDL. O IDL, então, ele vai ser metabolizado em LDL. O LDL pode ser captado pelas células endocitadas, gerando, né, o LDL tem colesterol, tem triglicérides também ainda, né, proteínas, e vai ser metabolizado isso aqui. Ou se esse LDL é oxidado pelos radicais livres, esse LDL, então, pode ser, então, fagocitado pelas células de defesa, formando o que a gente chama de células espumosas. As células espumosas nada mais são que macrófagos, tentando ali nos defender. Esse LDL oxidado é que tem tendência, né, a aderir à parede da íntima, podendo levar, então, à formação de um ateroma ali no local. Bem, em resumo, então, pessoal, quilomicrons transporta os triglicérides que veio da alimentação no sangue, ok? Então, do intestino vai distribuindo para os tecidos e volta para o fígado. VLDL já é produzido pelo fígado e transporta o triglicerídeo ali que está no fígado para os tecidos. Já o LDL transporta colesterol. 50% dele é colesterol. E nós sabemos que níveis aumentados de LDL implica num risco de infarto ali do miocárdio. Já o HDL faz transporte reverso, então ele retira o colesterol do sangue, levando para o fígado. E níveis aumentados dessa ali proteína indicam um fator de proteção contra infarto. Novamente, né? Olha essa imagem. Então, nós temos aqui vem a alimentação, a gordura na dieta, o estômago, né? Foi digerido lá no intestino, vão ter os ácidos graxos, a célula intestinal, então, vai juntar tudo isso, formar o triglicérides de novo, e com proteínas, e vai formar o quilomicron, que é lançado então no sistema linfático. À medida que os quilomicrons vão passando pelas células, como músculo, adiposo, glândula mamária, ele vai sofrendo a ação da lipase, da lipoproteína, que libera ácidos graxos livres, e os quilomicrons remanescentes, né, eles vão retornar para o fígado. E lá no fígado, então, vai ser um rearranjo novamente, né? Esse colesterol que chega, ele pode ser utilizado para fabricar sais biliares, ou pode simplesmente aquilo ser transformado, né, reempacotado, uma nova proteína, e ser transformado em VLDL. O VLDL é lançado na corrente sanguínea, e à medida que vai passando nos vasos e vai liberando os ácidos graxos, triglicérides e colesterol aqui para os tecidos. Então, aqui sofre a ação da lipase novamente. Então, o VLDL é transformado em IDL, o IDL é transformado em LDL. Esse LDL, ele pode ser reabsorvido por células ou voltar novamente para o fígado.
e volta tudo de novo. Então, existe um receptor de LDL. O que vocês têm que perceber? Que quilomicro e VLDL, eles liberam o triglicérides, o material, pela ação da lipase que está ali presente no endotélio. Já o LDL, ele não sofre a ação da lipase no sangue. Ele precisa ser endocitado, recaptado. E aí ele sofre digestão ali. Tudo bem? O LDL oxidado, ele pode então ser fagocitado pelos macrófagos, formando então as células espumosas. As células espumosas, as células teciduais podem então liberar esse colesterol para o HDL, outra proteína, outra lipoproteína, que faz o retorno para o fígado, trazendo o colesterol dos tecidos para o fígado metabolizar aquilo. O fígado, então, pode produzir novamente sais biliares e jogar aquele excesso de colesterol lá nas fezes, lá no intestino. Tudo bem? Então, isso, né, que vem o intestino, absorve a gordura, triglicéridos, forma um quilômetro e volta, é chamado de via exógena. Essa outra via que envolve LDL, IDL, LDL e o LDL retornar para o fígado é chamada de via endógena. Beleza, então. Então, essa lipase, né, da lipoproteína, ela é muito importante. Como eu mencionei, ao passar pelos tecidos, então, os quilomicros, VLDL, vão liberar os lipídios por ação dessa lipase presente no endotélio. LDL, meninos, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Usa esse mesmo mecanismo? Só que não. Como eu mencionei, existem receptores para LDL na superfície. Então, a célula produz esses receptores. E esse receptor, então, reconhece a ApoP100, a apoproteína lá do LDL. Tá vendo? E aí a célula endocita. Ao ser endocitado, os receptores são reutilizados, eles retornam e a molécula mesmo de LDL é digerida, liberando o colesterol, os ácidos graxos e aminoácidos. Aí, dependendo do que a célula faz, né, ela pode usar o colesterol para produzir um hormônio ou os sais biliares, por exemplo, e usar isso aqui na síntese de ATP, por exemplo, no processo de beta-oxidação. Então, o LDL é degradado via endocitose, ok? Meninos, como é que atua o xenical? Já ouviram falar, não já? Para emagrecer? O orlistat. O xenical ele inibe essa lipase. Inibe essa lipase, lipase pancreática, lipase intestinal, lá no intestino. E aí, quando a pessoa come mais gordura, aquilo, né, dá uma diarreia porque a lipase não está sendo atuante, ok? Pessoal, uma célula que pega muito LDL, ela vai continuar produzindo colesterol? Então, se o fígado está captando muito LDL, o fígado vai produzir colesterol? Zezinho, o colesterol que a gente tem no sangue é só devido à alimentação ou as células produzem o colesterol dela também? Como funciona isso? Como funciona a regulação dessa biossíntese de colesterol? Então, Zezinho, as células conseguem produzir colesterol, mas elas só produzem colesterol quando está faltando. Então, chega um limite, a célula interrompe essa produção. Bem, então quando a célula endocita o LDL, né, e que ele começa a ser digerido aqui, no lisossomo, né, no vácuo digestivo, o colesterol é reaproveitado. Esse colesterol em excesso pode formar gotículas de éster, né? E ele vai inibir essa enzima aqui, ó, HMG corredutase, que é a que fabrica colesterol. E a própria célula diminui a expressão de receptores de LDL. Então, o que acontece? A presença de colesterol
inibe a célula fabricar mais colesterol, porque ela inibe a enzima produtora, essa redutase, e inibe a célula pegar mais colesterol. Então, as células do corpo falam assim, não quero mais não, estou cheia. Então, elas vão recolher esses receptores e a célula não vai captar. Então, imagina isso aí lá na suprarrenal. É isso que vai acontecer, ela não vai pegar o LDL mais. O ovário, o testículo, ele não vai pegar. Porque vai recolher os receptores LDL. E aí, onde vai ficar esse LDL? Começou a acumular aqui na célula, inibiu a produção e vai ficar aqui no sangue. Vai ficar aqui no sangue. E aí aumenta a concentração de LDL. Olha aqui então. Chegou o receptor, o LDL se ligou no receptor de LDL. Isso vai aumentar o colesterol interno, ok? Vai formar os ésteres de colesterol. E a presença de colesterol aqui dentro vai inibir a enzima que fabrica colesterol. Então, HMG com a redutase, essa redutase transforma acetilcoenzima A em colesterol. Então, o colesterol é produzido a partir da moedinha corrente de 2 carbonos, que é acetilcoenzima A, que é aquela que entra lá no ciclo de Krebs. Então, a célula tem já muito ATP, né? A célula tem muito NADH e tem muito colesterol. Fala assim, não, chega. A célula fala assim, não precisa entrar mais nada aqui dentro. E ela recolhe, então, esses receptores e inibe a enzima redutase. Ok? Só para vocês lembrarem que um dos tratamentos para colesterol é a estatina. A estatina inibe essa enzima que é responsável pela fabricação de colesterol endógeno pela célula. Então, só para vocês verem, né? Isso aqui é o substrato da enzima redutase, o tanto que ela é semelhante, né, com a estatina aqui do fungo, então. Então, o mimetismo, então, há uma inibição por competição, né, do substrato. Os dois substratos são semelhantes. Aí a enzima se liga nesse e não atua mais. Funciona assim, então. Outra coisa que vale entender um pouco é a sinalização, né, os fatores de transcrição. Então, quando a célula tem muito colesterol, ele vai ter outras formas de colesterol dentro da célula, que é esse oquesterol e esse erol. Esses dois colesterols aqui, ó, inibe esses fatores que estão na membrana. São chamados de escoltas. Está lá na membrana do retículo endoplasmático. Então, esses fatores, eles não vão ficar soltos, eles estão bloqueados. Quando falta, né? Quando falta, então, esse colesterol, a ubiquitina, ela vai ubiquitinar esse INSIG aqui, que é degradado. Aí, esse outro fator, escapa, né? Tá vendo? Ele vai estar livre, juntamente com esse outro fator, e isso, então, permite esse fator que não está sendo bloqueado pelo colesterol aqui, ó, a translocar lá para o núcleo e ativar, então, enzimas relacionadas com a síntese de colesterol. Então, quando tem muito colesterol na célula, o retículo endoplasmático acumula esses colesterol que bloqueia esses fatores que estimulam, né? Que são liberados e vão estimular a transcrição de genes que codificam enzimas relacionadas com a produção de colesterol. Então, funciona assim. Então, a presença de colesterol inibe a redutase, ok? Bem, pessoal, a dislipidemia é uma coisa que preocupa, né, a população mundial, pois 30% da população hoje tem níveis indesejados de lipoproteínas no sangue. Então, a gente vai ter que entender sobre os valores e essas dislipidemias, né? O que quer dizer essas lipoproteínas principalmente. Então, aqui, só para vocês terem uma pequena noção, né? O colesterol total, o valor desejável é menor que 200, a gente considera elevado, maior que 240.
O LDL, né, o desejável é de 100 a 129, sendo que 160 a 189 é alto, né, muito alto. O HDL, né, o desejável é maior que 60, a gente tem que preocupar quando ele está baixo, menor que 40. Triglicéridos, o valor desejável é de 150, então ele aumenta também, uma descompensação. E o que a gente chama de colesterol não HDL, que é a soma de LDL, VLDL, IDL e os outros. É de 130 a 159, ok? Então, em todos esses exames a gente faz na seção, na parte de bioquímica clínica. Só para vocês terem ideia da molécula de LDL, né, que eu falei que o problema é a LDL oxidada, né, não é só aumentada, ela tem que estar oxidada, por isso que um processo inflamatório permite essa oxidação. Olha o que acontece quando tem um radical livre, olha como muda a cadeia aqui, de hidrocarboneto aqui. Então você vê que ela perde aquela linearidade dela, e isso então adere à parede aqui do vaso, ó. Imagina que isso aqui é a parede do vaso, a íntima então. E aquilo então começa a lesionar e parece algo estranho, e os monócitos ali começam a querer dar conta de fagocitar aquilo. Tudo bem? Então, novamente, olha, os monócitos vão ser atraídos para as lipoproteínas que estão oxidadas. O monócito, então, diferencia em macrófago, que nós já aprendemos na histologia e na imuno, isso, né? Os macrófagos se enchem, então, de colesterol, tentando retirar aquele colesterol que faz mal, e aí elas transformam em células espumosas, que nós falamos. Né? Esse colesterol, então, fica aqui carregado, a célula, e esse colesterol livre acumula, então, nas membranas. Isso então gera um processo de inflamação e começa a ter uma deposição de gordura aqui e de plaquetas, formando essas placas de colesterol, esses ateromas. Depois isso pode ativar ainda a cascata de coagulação sanguínea e formar microtrombos, então. Tudo bem? Bem, nós vimos aí sobre as moléculas, sobre os lipídios, sobre as lipoproteínas, né? E aí nós temos que saber, né? Recordar a bioquímica e saber como é que esses lipídios fazem para gerar ATP. Isso então é motivo do nosso próximo vídeo, onde a gente tem que estudar as vias metabólicas dos lipídios, aprender sobre a beta-oxidação, sobre a síntese de triglicérides, sobre a lipólise, que é a degradação dos triglicerídeos, sobre a síntese de colesterol, que nós já vimos um pouco, e, lógico, sobre a síntese de corpos cetônicos, porque os triglicéridos podem ser quebrados, liberando ácidos graxos, né, e glicerol, formando daqui corpos cetônicos lá no fígado, por exemplo. Tudo bem? Espero que tenham recordado e aguardem o próximo vídeo. Grande abraço!